Deus abençoe a todos, Deus ilumine a todos na paz do Senhor Jesus, que Deus nos guarde e nos proteja na graça do Senhor Jesus Cristo. Peço, por favor, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as nossas notificações diariamente e que Deus ilumine a todos. O Senhor Jesus, uma certa vez, quando ele recebeu um pedido, da mãe de Tiago e de João, ele fez vamos dizer assim, uma comparação. Aliás, ele falou uma comparação totalmente verdadeira. Quando a mãe de Tiago e de João pediu para eles dois sentar à direita do Senhor na eternidade, Mas o que eu quero falar é sobre o que Jesus ele falou aqui no versículo 26. Aliás, no 25, que diz assim: então Jesus, chamando-os, e disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então veja bem, gente, irmãos, enquanto você vê essa linda mensagem, ou melhor, enquanto você vê essa linda imagem que você está vendo aí, a grandeza de Deus, nós podemos refletir sobre servir. Jesus disse que nos governos dos homens, eles exercem autoridade, ou seja, eles mandam, vamos dizer assim, eles mandam e desmandam, Mas no reino dos céus, no reino de Deus, que o maior sirva ao menor. Eu vou até repetir aqui para você, aqui no versículo 25. Então Jesus, chamando-o, e disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e o que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse é o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse vos será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas essa aí foi para Jesus, ele veio para servir, ele veio para resgatar o homem das trevas, tal, isso foi para Jesus. Isso é para todos nós. Infelizmente nós não conseguimos até agora seguir esse exemplo de Jesus, Por exemplo, Jesus comparou os governos dos homens, que na verdade não devia ser assim. Por exemplo, um presidente, quando entra no poder, na verdade, ele é para servir a população. Essa é a verdade. Hoje a maioria dos políticos entra no poder, não é para servir, pelo contrário, é para ser servido. Assim são também pastores, que entram no cargo de pastor, muitos, não são todos, acredito que a maioria, entra para ser servido e não para servir. Só que Jesus, ele falou isso, não foi apenas no ministério dele, até porque João, ele falou isto lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6. João disse assim: aquele que se diz
que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? Ou seja, aquele que se diz permanecer em Jesus, esse deve também andar como ele andou. É aí que está o problema meu, e eu não vou dizer seu, mas o problema meu e de muitos de nós. Às vezes a gente quer ser servido, às vezes a gente não quer servir. Gente, eu fico admirado quando eu vejo as pessoas, elas dizem assim: não, mas eu tenho que ter. Amém, amém. Até porque Jesus, Deus, ele fez o homem para ser feliz. As primeiras obras de Deus foi colocar o homem na abundância, lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Ali a Bíblia diz que o homem predominava, né? Ali o homem predominava. Deus deu autoridade para colocar o nome nos animais, em tudo, né? Predominar em tudo. Só que nós temos que entender que quando o homem ele errou, irmãos, nós passamos a estar praticamente condenado pelo pecado. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento manda a gente nascer da água e do Espírito, porque o Espírito não vive no pecado. Então nós temos que saber discernir. Não é pecado do homem ter riqueza, não é pecado do homem pedir, lógico que não. Agora, o homem, ele tem que saber até aonde ele deve ir. A Bíblia não menciona que Jesus chegou aqui. Aliás, Jesus, ele nunca orou por ninguém. Se você já viu isso na Bíblia, me mostra na Bíblia. Porque a Bíblia, eu nunca vi na Bíblia Jesus orar por ninguém. Não, missionário, mas Jesus orou pelos aleijados, pelos coxos, pelos mudos, pelo enfermo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus, ele ordenava que o enfermo fosse curado, que o cego enxergasse, que o mudo falasse. E ainda dizia: seja feito conforme a tua fé. Missionário, então Jesus não orava. Jesus orava com intimidade entre ele e Deus, né? Ele ia no monte, orava. Ou seja, no meio da multidão, Jesus, a Bíblia não menciona que ele orava no meio da multidão. Mas por quê? Porque não queria? Porque era errado? Não, lógico que não. É porque Jesus, ele se consagrava a sós com Deus. No meio da multidão, ele jorrava, né? Ou seja, ele minava. Jesus era uma mina, ele minava milagre. E ali no meio da multidão, ele apenas usava a autoridade que ele recebia em suas orações, né? Se a gente for olhar, estudar o que é oração, oração não é apenas uma simples pedição. Oração é uma ligação. Vamos dizer assim, eu colar em Deus. É totalmente diferente de uma petição qualquer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não tem nada a ver. É pecado você fazer uma petição para Deus? De forma nenhuma. Até porque o filho pede ao pai que tem para lhe dar. O que eu estou falando é que nós não devemos confundir uma coisa com a outra. Porque tem gente que diz assim: não, mas Jesus veio e foi para servir. Todos aqueles que se dizem ser de Deus veio para servir. Mas não é porque nós viemos para servir que às vezes nós não somos servidos ou agraciados por Deus, né? Na verdade, a Bíblia diz, Jesus disse que a quem muito é dado, porque eu disse, a Bíblia diz, depois voltei atrás, Jesus disse, porque a Bíblia, quando a Bíblia diz que a Bíblia fala isso, é porque muitas pessoas podem ter falado, mas foi Jesus que falou, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós temos que entender isso, irmão. Então aqui, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6,
diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmão, isso aí você está me ouvindo e diz assim: o senhor anda como Jesus andou? Lógico que não. Lógico que não, eu quero andar. Mas falta muita coisa, gente. Olha quem era Jesus. Jesus tinha todo o poder na mão, e no meio das autoridades ele foi humilhado. Jesus podia dizer assim: olha, eu sou Deus, e aqui acabou. Jesus podia ali, dar uma ordem aos anjos, e os anjos descer, e Jesus não morrer na cruz. Mas Jesus ali, ele não foi nem humilde. Gente, Jesus não é humilde. Jesus é a própria humildade. A Bíblia diz que Deus, ele é a própria sabedoria, ele é a própria inteligência, né? Então, nós temos que aprender, gente, aprender a servir, Eu sirvo como a Bíblia manda? Nunca, lógico que não, mas é um pedido ou mandado de Jesus, né? Jesus, ele falou que aquele que quer ser o maior seja o menor, que é diferente do reinado do mundo. O reinado do mundo, o presidente manda, o senador manda, o prefeito manda, o governador manda, o juiz manda, as autoridades do mundo mandam. Dá para ver, você vê o que aconteceu esse ano, né? Mas no reino de Deus é diferente. É diferente. Aquele que quer ser o maior, torne-se o menor. Aquele que quer ser servido, sirva, né? Sirva. Então, é algo que nós temos que aprender, irmãos. Que nós temos que aprender. Eu preciso aprender isso de Deus. Eu preciso entender o que é servir. Tem gente que acha que se eu servir alguém, eu estou me humilhando, eu estou me tornando menor, eu estou mostrando para essa pessoa que ela, fulano não vai me respeitar porque eu estou servindo, porque eu estou mostrando simplicidade. Não tem nada a ver, gente. A autoridade, ela não se ganha, ela se conquista. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade. Então nós temos que saber discernir sobre isto, porque Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Naquele tempo, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque o povo andava muito a pé, e segundo os estudos diz que a impureza da terra, da viagem, vinha tudo para os pés. Lógico que é mesmo, porque a pessoa vai andando, né? E ali, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, isso aí já vem até do Velho Testamento, né? Jesus lavou os pés dos discípulos para quê? Não para ele mostrar humildade. Não foi isso. Jesus era a própria humildade, já tinha provado isso, né? Ele lavou os pés dos discípulos para que os discípulos pegassem esse exemplo de lavar os pés, e ainda falou, fazer isso uns aos outros. Jesus não estava mandando os discípulos lavar os pés dos outros. Eu vou lavar teu pé. Não é lavar pé fisicamente, mas mostrar humildade, simplicidade. Uma coisa que eu ainda não tenho, gente. E muitos que estão me ouvindo ainda não têm. Eu não digo todos, mas muitos. Mas precisamos buscar isso de Deus dia após dia. Jesus não estava dizendo assim: você vai lavar o pé da igreja e acabou, toda a igreja tem que lavar os pés, simbolizando que eu lavei. Não, nada disso. Ele estava falando que nós, os discípulos naquele tempo, e nós nos dias de hoje, temos que mostrar, não por mostrar, não, vou mostrar que eu sou humilde, vou mostrar que eu sou melhor do que fulano, do que ciclano, do que beltrano. Não, Jesus deu esse exemplo para nós viver esse exemplo, mostrar humildade sincera para o próximo. Amém? Essa é a verdade, gente. Jesus, ele foi o autor do homem, ele fez o homem do pó. Jesus na pessoa de Deus. Ele podia ter vindo ao mundo e mandar e desmandar, ou não? Podia, gente.
Ele podia vir mandar e desmandar, fazer e acontecer. Só que Jesus nos ensinou a se esvaziar de nós mesmos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O mais difícil que tem de se tornar um cristão não é parar de fumar, às vezes de usar droga, de se embriagar, de se prostituir, de adulterar. Não, isso aí não é o maior. Isso aí não é o mais difícil, não. Lógico que não é. O mais difícil é nós tirar do nosso coração aquilo que está dentro dele. Aquilo que está dentro do nosso coração. O mais difícil é eu largar a avareza, a soberba, o orgulho, a ganância, a prepotência, o egoísmo. Porque nós temos um pouco de cada isso. Nós temos um pouco disso tudo que precisamos tirar. Às vezes a pessoa largou a prostituição, o adultério, largou a bebedice, largou as drogas, mas no coração ele ainda é egoísta, prepotente, soberbo, né? Maldizente, julga os outros pelo que vem na mente. Gente, isso, Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Sabe por quê? Porque a palavra julgar é quando você fala uma coisa sem você ter certeza. É diferente de eu falar assim, ó, fulano fez isso, se eu tenho prova e que eu vi, né? O coração, que é a mente, pensamento e desejo, só Deus pode saber. Ou seja, o coração, muitos falam que é terra que ninguém anda. Anda sim. Jesus anda. Jesus sabe do nosso coração. Deus sabe o que eu estou pensando. Deus sabe o que eu estou sentindo. Deus sabe o que eu estou desejando. Essa é a verdade. Amém? Então nós temos que aprender a servir uns aos outros. Eu tenho observado, irmãos, que as pessoas hoje, elas focam muito na oração. O que eu estou dizendo? É errado orar? Lógico que não. Mas as pessoas, elas oram muito, jejuam demais, mas elas vigiam praticamente nada. Elas vigiam praticamente nada. Essa é a verdade. Vamos olhar para Deus. Amém? Vamos olhar para Deus. Quando a gente olha para Deus, a gente não olha para o mundo. Eu sei que o mundo oferece para nós muita injustiça, muita ingratidão, né? Muitas coisas que você diz assim, meu Deus, que vontade de acabar com tudo isso. Essa é a verdade. Mas por isso que a Bíblia diz, né, que não devemos dar lugar à ira. Porque Deus, Ele permite a gente colher um fruto da nossa ira, né? Ele permite a gente colher um fruto da nossa ira. Porque às vezes a gente ira, fica com raiva e quer uma vingança, né? E a Bíblia diz que Deus é o Deus da vingança, é o Deus de vingança. Ou seja, quando eu quero me vingar de alguma coisa, Deus sai e eu entro e eu não resolvo nada. Eu não resolvo absolutamente nada. Amém? Então, a palavra de servir, gente, tem pessoas que falam assim, eu vou vencer, eu vou possuir isso. Amém, gente, eu torço para isso. Mas para quê? Para que você quer vencer? Para que você quer se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher poderosa? Para quê? Qual o propósito? Qual é a finalidade disso tudo? É porque você quer ser um senhor, uma senhora? Ou você quer aprender a servir? Não é verdade? Ou porque você quer aprender a servir? Eu, para finalizar, preciso muito aprender a servir. Eu preciso muito aprender a servir. Servir, irmãos, é você, muitas das vezes, não lembrar de você e lembrar do próximo. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Isso eu digo para você sem medo. Sem medo.
né? Eu não tenho medo de acertar ou de errar, né? Em eu falar isso. Eu sei que o que eu estou falando, eu vou acertar no que eu estou dizendo. Então, essa é a realidade. Nós precisamos aprender a servir. Para que você quer vencer? Para que você quer se tornar uma pessoa muito próspera, muito abençoada? Temos que aprender a servir para que nós se tornamos abençoados por Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, o seu trabalho, a sua família. Que Deus derrame sobre você muita paz, muita alegria no seu coração. Sempre focado que nós temos que aprender a servir. Que Deus abençoe a todos.